recente viagem pelos Balcãs, tinha ficado apenas de fora um país, a Sérvia, que, diga-se de passagem, tem uma péssima reputação entre os seus vizinhos e da qual não tínhamos ficado com a melhor imagem do que vimos sob o seu envolvimento na guerra que horrorizou o mundo nos anos 90, e nomeadamente sob a tentativa de independência do Kosovo em 2011. Mas quisermos ir ver o lado deles. Sim, a história tem sempre duas versões, e só conhecendo ambas podemos ter a melhor perspectiva sobre os acontecimentos. Fomos encontrar um país marcado por um período de ditadura, comandado pelas mãos do general Tito, que ainda hoje é um herói nacional, e por uma época sangrenta deflagrada pelo próprio presidente sérvio, Slobodan Milošević, que diz o povo foi um louco, mas agora experimenta uma república democrática em tempos de paz, que dure para sempre. Bom dia, estamos na Sérvia, na capital, Belgrado, e finalmente está cumprida a nossa promessa. Vamos terminar aqui a nossa visita aos Balcãs. Esta promessa foi feita no Kosovo, quando descobrimos que não conseguimos passar a fronteira do Kosovo para cá, e assim chegamos hoje para completar esta visita. Estamos na capital, como disse, em Belgrado. Atrás de mim está os edifícios mais importantes da Praça da República, que são daquele lado o teatro e aqui deste lado o museu, assim como uma estátua equestre de um herói da Sérvia que libertou a Sérvia do regime otomano. Por ter sido palco de execuções em massa pelas autoridades otomanas, através de uma prática muito sangrenta, o empalamento, atualmente a estátua equestre dedicada a Mihajlo III, o governante que libertou a Sérvia do controle turco, está no centro da Praça da República. E daqui partem várias ruas pedestres, cheias de lojas, cafés e restaurantes que fomos conhecer. Seguimos então pela principal rua pedonal, a Kneza Mihajlova, ainda vazia, pois era de manhã cedo, e fomos reparando nas fachadas ornamentadas de muitos prédios do século XIX, numa fusão de estilos arquitetónicos, e ainda nos jovens músicos de rua por lá tocando os seus instrumentos. Ao voltar a atravessá-la, já da parte de tarde, podemos constatar que se trata de uma das mais movimentadas ruas da cidade. Até que chegamos ao que restou da fortaleza de Kaledegman, uma construção antiga, da época do domínio turco, do início do século XIII, que, de frente para os rios, guarda majestosamente duras recordações de tempos idos. Na verdade, a cidade começou nesta fortaleza, que do alto da colina vigia o ponto onde o rio Sava desemboca no rio Danúbio, para seguir para sudeste, fazendo fronteira entre a Sérvia e a Roménia. Além de histórica, proporciona uma vista muito bonita dos rios e das montanhas em seu redor. Vale mesmo a pena percorrer o parque com calma e apreciar a sua vegetação. Dentro do parque há ainda áreas para relaxar, um zoológico, restaurantes e cafés, um museu militar e de história natural, as ruínas do Forte de Belgrado e ainda duas igrejas que fomos visitar. A Igreja Ruzica é uma igreja ortodoxa com uma arquitetura maravilhosa, toda em pedra. Os dados sobre a sua construção são incertos, mas acredita-se que é uma das mais antigas igrejas de Belgrado. O seu interior está repleto de verdadeiras obras de arte e conta com um candelabro muito peculiar. Diz-se ter sido feito pelos soldados com balas de armas da Primeira Guerra Mundial e ainda com sabres sérvios e munições de canhão. Já a Santa Petka é uma pequena capela construída no ano de 1937 que fica em cima de uma fonte que se acredita ter poderes milagrosos. O seu interior é de tirar a respiração. Mosaicos de Radulović vão desde o chão até ao teto, criando uma arquitetura espetacular. Dentro do forte há ainda o monumento de Victor, que foi feito
para comemorar o triunfo dos sérvios na Guerra dos Balcãs em 1913 contra a Turquia, com o objetivo de expulsar os turcos otomanos da região, e é uma das marcas registadas desta cidade. Fomos ainda conhecer o Museu Militar, e já do lado de fora, do edifício principal, existem inúmeros tanques e carros blindados capturados pelo Exército Vermelho e guerrilheiros jugoslavos das forças nazis e do Eixo durante a Segunda Guerra Mundial na ofensiva de Belgrado. Exposições recentes abordam as ações da NATO contra a Sérvia em 1999, incluindo o uso controverso de bombas de fragmentação, de urânio empobrecido e bombas de grafite, algumas das quais alegadamente violaram o direito internacional. Outra exposição, muito popular entre o povo sérvio, apresenta partes de uma aeronave furtiva F-117 dos Estados Unidos que foi por eles derrubada e que está agora em exposição no museu. Já da parte da tarde, seguimos até à Igreja de São Marcos, cuja construção se iniciou em 1939, mas as obras tiveram que parar na altura da Segunda Guerra Mundial e apenas foi finalizada quase 10 anos depois, em 1948. A Igreja de São Marcos possui 5 abóbadas e no seu interior há belos ícones sérvios, além do túmulo do Imperador Dušan o Poderoso, que viveu entre 1308 e 1355. Ao rodear a igreja pelo lado direito, é possível ir ver um memorial no local onde uma bomba de granato explodiu e vitimou uma série de pessoas que viviam nos arredores desta igreja. Já é a segunda vez que por aqui falamos nas bombas da NATO, por isso, vamos lá à história. O cenário ideal para isso é ir até à esquina da Avenida Nemanjina com a Kneza Milosa, onde se situam os prédios onde antes funcionava o Ministério da Defesa e que foram bombardeados pela NATO em 1999 durante a guerra com o Kosovo. Aqui atrás de mim está uma das razões que nos fez vir até Belgrado. Estes edifícios, que eram edifícios do Ministério da Defesa da Sérvia, foram bombardeados no ano de 1999 pelas forças da NATO. Podem ver que ainda continuam assim no estado em que ficaram depois desses bombardeamentos. Bombardeamentos estes que, segundo a versão sérvia, foram ilegais e violaram o direito internacional, uma vez que aqui foram utilizadas bombas de urânio empobrecido. Foi com este fim que aqui viemos ver o outro lado da Guerra dos Balcãs, nomeadamente como terminou com a Guerra do Kosovo. É sempre chocante andar pelas ruas principais de uma cidade e esbarrar com prédios que foram destroçados por bombas em pleno século XX e que ainda não foram removidos. Mas, tal como em Sarajevo, as ruínas foram deixadas como estão de forma propositada, como uma memória da guerra. Há na Sérvia um forte sentimento de que foram injustiçados após a guerra da Jugoslávia, uma vez que rejeitam a veracidade da violência no Kosovo. Dizem que não havia qualquer indício de catástrofe humanitária, que apenas lutavam contra os rebeldes do Exército de Libertação de Kosovo. Mas a verdade é que para nós, que estivemos recentemente na Bósnia e no próprio Kosovo, e vimos por lá as atrocidades cometidas pelos sérvios, é difícil acreditar nesta versão. E a verdade é que até hoje a Sérvia não reconhece o Kosovo como um país autónomo e sem qualquer justificação plausível. Mas nada justifica a utilização de urânio empobrecido durante os ataques aéreos, uma vez que a NATO podia ter utilizado armas convencionais e, no entanto, optou por utilizar este material radioativo no território da Sérvia, com consequências nefastas para a população durante muitos anos. Deixamos a guerra e fomos até ao Planalto de Vračar
para conhecer a Igreja de São Sava, que é não só a maior igreja ortodoxa sérvia, como também o maior local de culto ortodoxo nos Balcãs e uma das maiores igrejas ortodoxas do mundo. É tão grande que se vê de quase todos os locais da cidade. Mas não é só grande em tamanho, é também grande em beleza. Em Belgrado acredita-se que este terá sido o local onde os restos mortais de São Sava foram queimados em 1595 para quebrar o espírito sérvio. Os turcos, fartos e incomodados com as peregrinações dos fiéis a este local, decidiram queimar publicamente as relíquias do santo, mas, em sua homenagem, os sérvios acabaram por construir aqui este templo. Após termos visitado a cidade, tínhamos que descobrir mais sobre o seu passado, enquanto capital da República Federal Socialista da Jugoslávia, para melhor perceber sobre este período que durou entre a Segunda Guerra Mundial e o final da década de 90. E esta história bem podia ter sido iniciada com Era uma vez. Era uma vez um reino que, após uma luta de libertação nacional, conseguiu a reunificação dos eslavos do Sul ante a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial. E assim nascia a República Socialista Federativa da Jugoslávia, reunindo a Eslovénia, a Croácia, a Sérvia, a Bósnia-Herzegovina, o Montenegro e a Macedónia. Era uma vez um líder que, à frente do Partido Comunista, se dedicou à reconstrução de um país devastado pela guerra, orientando-se pelo modelo conhecido internamente como socialismo autogestionário, o mais liberal de todos os países dentro do sistema comunista, dizem, e que combinava a economia estatizada com diversas liberdades civis. E é com esta mentalidade de conto de fadas que as gerações nascidas e criadas durante este período veneram nostalgicamente os anos dourados liderados pela figura imponente de Josip Broz Tito. E enquanto passeávamos por entre os típicos e cinzentos edifícios pertencentes à era comunista, fomos ouvindo as várias teorias da conspiração e lendas urbanas da segunda metade do século XX, enquanto aprendemos as razões que levaram à ascensão e posteriormente à queda do comunismo na Jugoslávia. Paramos em frente ao Hotel Moskva, um hotel que ainda hoje está em funcionamento e que tem uma longa e sombria história, uma vez que foi usado como quartel-general da Gestapo quando Belgrado estava sob a ocupação nazi durante a Segunda Guerra Mundial. E também em frente à Casa dos Sindicatos, inicialmente ocupado pelos sindicatos de trabalhadores e que é assim um símbolo de como o culto do trabalho foi o ideal na sociedade jugoslava. Passamos pela Assembleia Nacional, um dos mais belos prédios de Belgrado e que foi sede do Parlamento Jugoslavo e, posteriormente, sede do Parlamento da Sérvia e Montenegro e que no ano de 2000 foi o local onde a Revolução Bulldozer terminou com os remanescentes do período socialista, abrigando hoje o poder legislativo da Sérvia, após ter sido removida do telhado a estrela vermelha de 5 pontas, símbolo da Jugoslávia. E acabamos no complexo do Museu da História da Jugoslávia, dedicado à vida e aos feitos de Tito, o famoso líder, reverenciado como um homem notável e que levou o país a um futuro brilhante. Localizado numa colina dentro de um parque de Belgrado, foi criado pelo próprio Marshal Tito para cultivar rosas e outras plantas e transformou-se atualmente num museu com os presentes oferecidos por diversos países ao ditador. Aqui tivemos ainda a oportunidade de visitar o túmulo do presidente Tito, poeticamente chamado Casa das Flores.